tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre startups, oportunidades de negócio, empreendedorismo, enfim, vários assuntos que estão relacionados às startups. E tenho certeza vai interessar diretamente a você. Nosso convidado de hoje no Mundo Corporativo é o Paulo Quirino, que é coordenador de startups da Samsung Brasil. Paulo Quirino, desde já, muito obrigado por estar conosco aqui no Mundo Corporativo e bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia aos ouvintes da CBN e eu que agradeço a oportunidade. O que acontece com a Samsung acontece com várias outras grandes empresas pelo mundo. Um forte interesse pelo que as startups estão fazendo. Por que este interesse? Bom, Milton, já desde algum tempo, acho que as empresas têm entendido, e tem um termo que exemplifica, que demonstra isso, que é o termo de inovação aberta, que nem toda inovação acontece dentro de casa. Muito pelo contrário, é difícil a gente conseguir reter todos os bons talentos dentro de casa para conseguir garantir a melhor inovação para o mercado. Sendo assim, a inovação ela pode acontecer na universidade, acontecer numa outra empresa, pode acontecer numa startup, num instituto de ciência e tecnologia. As empresas entenderam que esses ambientes, eles são propícios para gerar inovação da forma como eles geram. Muitas vezes a empresa, dado que ela tem um conjunto de regras, normas, ela acaba matando o processo de inovação quando ela adquire necessariamente uma startup para vir trabalhar dentro dessa empresa. Então, o que as empresas têm feito são programas de aceleração corporativa ou programas de investimentos corporativos em startups que, dentro do seu ambiente, conseguem inovar e gerar inovação muito mais rápido para o mercado. Agora, essas empresas ou essas startups, elas acabam ficando refém dos grandes grupos? Não, muito pelo contrário. É claro que existem casos e casos. Tem startups que, se para ela, estrategicamente, aquela empresa ela é muito forte a ponto dela virar uma sócia da empresa ou pegar parte do capital daquela empresa, de modo a impedir outros investidores, ok, é uma decisão da startup. Mas muitas vezes isso não acontece. Por exemplo, no programa que a Samsung hoje vem executando no Brasil, nós apoiamos o desenvolvimento e a aceleração do desenvolvimento de produtos dessas startups em todo o território nacional sem necessariamente fazer nenhum tipo de acordo de equity ou de participação em contrato social dessas startups. O que nós temos é apenas a garantia de que a startup vai ser uma parceira da Samsung comercial na distribuição do seu serviço, do seu produto, atrelado a um produto da Samsung. Imagino que cada uma dessas grandes corporações busca startups em determinadas áreas. No caso de vocês, o que vocês buscam exatamente nestas empresas? Hoje nós estamos na quarta edição de um edital que já vem rodando desde 2016. Cada edital, nós buscamos áreas tecnológicas diferentes, mas hoje ainda estamos buscando startups, principalmente com foco em business to business, que atendam outras grandes empresas, em áreas de tecnologia que sejam de interesse da Samsung, como, por exemplo, internet das coisas, realidade virtual, realidade aumentada, área de segurança digital, saúde digital, educação digital. Então, todas essas áreas que a gente sempre lança todo ano um edital, abrindo a chamada e chamando as startups para participarem, independente da área de atuação, de que forma elas estejam entregando, através dessa tecnologia, uma solução para o mercado, é de interesse da grande corporação. Tá. Agora, o que vocês realmente buscam dentro dessa empresa? Até para eu entender o seguinte, por que uma é escolhida em detrimento de outra, mesmo elas atuando na mesma área? Legal. A gente tem alguns critérios que a gente costuma colocar como seleção que normalmente balizam essa decisão. Alguns dos critérios é a característica inovadora. De que forma que a startup consegue, de uma maneira diferente daquilo que já é atendido hoje no mercado, a entregar uma solução que realmente consiga solucionar o problema, às vezes um problema que já é solucionado de uma outra forma, mas de uma forma mais inovadora, mais simples, mais prática, centrada no usuário e na necessidade do usuário. Outra é o time. Acho que a gente já entendeu ao longo desse tempo trabalhando com os empreendedores que não basta eu ter uma boa ideia. Eu tenho que ter um time capaz de executar essa boa ideia. Um time forte, um time coeso, da área que ele se propõe a trabalhar. Então, o time ele é muito importante e a Samsung também avalia muito a experiência dos sócios, o quanto os sócios já erraram no passado, o quanto os sócios têm expertise e know-how técnico para desenvolver aquele projeto. Então, o time é um fator decisivo. A tecnologia, a força tecnológica que a startup tem é outro fator muito decisivo. E a inovação, de que forma ele entrega a solução para um determinado problema. Qual que é a característica inovadora que essa startup tem.
Nós sempre falamos que o Brasil é um país de empreendedores. Muitas vezes, não necessariamente alguém que empreende por ideologia, mas empreende por necessidade, porque é levado a fazer isso. E leva ao improviso um empreendimento dessa forma. No mundo das startups, aqui no Brasil, o negócio funciona mais ou menos do mesmo jeito ou há características bem diferentes? Há características bem diferentes e no mundo de startup, principalmente quando nós falamos de empresas de base tecnológica, não dá para ser muito no improviso. Então, nós temos percebido, ao longo do trabalho que nós fazemos, já recebemos mais de 1.000 propostas de 2016 até hoje, para trabalhar conosco dentro desse programa, de todo o Brasil, que as boas startups, elas nascem de polos de inovação, desenvolvimento e tecnologia. Normalmente, elas estão ligadas a uma universidade pública, mas não necessariamente apenas a pública, mas uma universidade forte, com peso forte, que consegue dar um embasamento técnico para aqueles empreendedores, de forma que eles apresentem projetos com uma barreira tecnológica muito forte de entrada e uma característica inovadora muito grande. Então, às vezes, nós temos alguns problemas de pegar empreendedores que normalmente são apaixonados pela tecnologia e se esquecem um pouco do modelo de negócio. Mas é para isso que a gente tem grandes aceleradoras, boas aceleradoras hoje no Brasil, trabalhando justamente com aceleração de modelo de negócio, ajudando a esses empreendedores. Nós vamos Mas não dá para ser muito, não dá para ser muito, começar muito no impulso e no amadorismo. Quando a gente se fala de startups, de empresas de base tecnológica, normalmente elas vêm dessas bases fortes de tecnologia e inovação. Você falou em polos de inovação geralmente ligados à área da universidade. Exato. De uma maneira geral, elas estão nesses polos. Mas existem aqui no Brasil outros polos que poderiam ser identificados como importantes e que estão surgindo e até incentivando o surgimento de novas startups? Sim, nós como Samsung não mapeamos todos esses polos, porque hoje o nosso interesse está muito mais voltado nas startups de características tecnológicas. Mas existem polos de desenvolvimento, como no Sul, por exemplo, em Porto Alegre, polos de desenvolvimento de startups na área de economia criativa, mesmo no setor de moda, no setor de vestuário, no setor de teatro, de música. Nós temos na Paraíba também, próximo a Recife, um polo muito grande que tem iniciado com startups no setor têxtil, no setor de economia criativa, priorizando eh, microempreendedores locais com questões culturais locais. Então, sim, existem esses polos todos espalhados, mas hoje, dentro daquilo que nós mapeamos, daquilo que a Samsung tem interesse de investimento, nós temos observado grandes polos de tecnologia mesmo, como, por exemplo, em Recife, no Porto Digital, em São Paulo, com a USP, próximo da USP, do Cietec, no sul de Minas, com a Universidade Federal de Itajubá, com o Inatel, no Rio Grande do Norte, com a Federal do Rio Grande do Norte. Então, esses grandes polos de tecnologia são quem tem hoje nos provido boas startups aí para as demandas que a gente tem colocado no mercado. Vocês, até por origem, têm uma atuação muito forte na Coreia do Sul. É possível identificar diferenças de características entre os startupeiros da Coreia do Sul e os brasileiros? Sim, é possível. Uma característica interessante do nosso programa, Milton, é que ao término do programa, nós pegamos duas startups que tiveram um melhor aproveitamento dentro do programa, que tiveram uma nota muito boa dentro do nosso programa de aceleração, e nós enviamos elas até a Coreia do Sul, para que elas participem de um programa similar que roda na Coreia do Sul durante 15 dias, numa imersão entre 7 dias de treinamento para entender como é que funciona o investidor sul-coreano, como é que se apresenta, como é que faz um pitch, e depois mais 8 dias realmente em reuniões junto com esses investidores, participando de eventos de startups na Coreia do Sul. E lá nós conseguimos ver claramente, assim, as startups sul-coreanas elas têm uma base tecnológica muito forte, sim, mas falta um pouquinho mais da criatividade que o brasileiro tem. E a Coreia do Sul já entendeu isso. Tanto é que eles têm um programa hoje rodando na Coreia do Sul, onde eles convidam vários empreendedores de várias localidades no mundo para poderem trabalhar a partir da Coreia do Sul e de lá desenvolverem seus produtos e ajudarem os empreendedores sul-coreanos com essa questão, com essa característica muito da criatividade no desenvolvimento de uma solução para atendimento de um problema. Nós estamos conversando no mundo corporativo com Paulo Quirino, que é coordenador de startups da Samsung Brasil. Levando em consideração o que você falou até agora, eu anotei aqui 3 pontos para a gente ter uma startup de sucesso. Ideia, claro que é fundamental, é importante, sem ideia não se faz nada. Modelo de negócio e time. O que mais que é preciso para
ter uma startup de sucesso? Legal, Milton. A gente se debruçou sobre essa mesma pergunta no início do programa, quando fomos trazer um modelo sul-coreano para o Brasil. E nós trouxemos um departamento que a Samsung tem, que é o chamado de experiência de usuário. Trouxemos designers de produto, com especialidade em antropologia, design de serviço, e nos debruçamos em cima da mesa qual seria a principal característica, o que faria com que a startup tivesse sucesso. E nós chegamos à resposta de que a startup ela tem que endereçar uma solução a um problema real. Se eu tiver fazendo se eu tiver uma ideia apenas pela ideia, uma solução apenas pela solução, eu vou ter muita dificuldade de colocar isso no mercado. Eu tenho que ter um problema. Eu tenho que ter um grupo de usuários que realmente sinta a dor desse problema, para que, oferecendo uma solução de uma forma muito mais criativa para esse problema, e tendo, obviamente, esse usuário, eu consigo ter, então, um mercado para começar a testar e colocar essa solução no mercado. Então, a gente não pega startups que tenham apenas projetos de tecnologia, isso não necessariamente resolve grandes problemas. A gente primeiro identifica qual que é a solução da startup, e depois a gente vai para o mercado e vê isso realmente é um problema. Essa realmente é uma necessidade desse grupo de usuário. E aí então, sim, se isso é realmente uma necessidade de um grupo de usuário, essa solução faz sentido trabalhar com essa startup. Eu posso dar um exemplo de uma startup que trabalha conosco? Aliás, era exatamente isso que eu ia pedir para você. Por quê? Para que eu consiga enxergar de uma maneira mais clara como é que isso funciona na prática. Ótimo. No segundo batch, no segundo lote de aceleração de startup, nós selecionamos uma startup chamada Falcon Technologies. É uma startup que nasceu em São Carlos, muito ligada ali com a Federal de São Carlos, e eles desenvolveram um retinógrafo padrão. Então, o retinógrafo já é um equipamento tradicional do setor de oftalmologia, que tem a função de tirar fotos do fundo do olho, mas tradicionalmente esse é um equipamento grande de bancada. Eles conseguiram miniaturizar esse equipamento, através de uma patente nacional dessa startup, a um equipamento portátil de mão, e toda a parte eletrônica de captura de imagem e de enviar essas imagens para a nuvem para que pudesse ser acessada por médico em qualquer localidade através de telemedicina, eles terceirizaram para um smartphone da Samsung. Então você engata um smartphone a um sistema óptico e a partir daí, em qualquer região do mundo, você faz um exame de vista podendo identificar problemas como catarata, estigmatismo, entre outros, sem a necessidade de ter que locomover a pessoa até um consultório de oftalmologia para realizar esse exame. A patente é nacional, essa startup acabou de receber a Anvisa e agora a gente começa a vender os equipamentos dela para diversos centros médicos, com uma vantagem: além da imagem ser tão boa ou melhor do que a imagem do equipamento tradicional, ele dispensa o uso do colírio para dilatação da pupila. Então a pessoa realmente, eu não preciso de um médico operando, eu posso ter um técnico operando esse equipamento em qualquer região. Imagina a possibilidade que isso traz, você poder levar isso em regiões remotas que ora não eram assistidos por esse tipo de equipamento. Então, essa é uma forma de resolver um problema centrado na necessidade de usuário. Como A Patrícia pergunta aqui, eu aproveito a pergunta dela, porque você falou agora há pouco sobre patente. E ela quer saber o seguinte: se burocracias e registros de patentes no Brasil são barreiras para o surgimento de novas empresas. a gente realmente tem um histórico de análise de patentes no Brasil, que se mostra ser muito longo, muito demorado, ainda mais se comparados aos americanos, por exemplo, que levam em torno de 2 a 3 anos. No Brasil, a gente tem levado coisa de quase 7 anos para análise de uma patente. Mas isso não é impeditivo, uma vez que feito registro de depósito de patente, a startup já está segurada com relação àquela tecnologia. Tá? Ela não necessariamente ela precisa ter o granted, né, recebido do INPI. Ela basta ter o depósito. Então, isso não é uma grande barreira para startups de tecnologia no Brasil. Tá? Uma questão que eu queria colocar aqui com você, também baseado no que você nos informou mais cedo, porque você falou que vocês têm aceleradoras. Ou seja, quando vocês pegam uma empresa que vem ali, que tem uma boa ideia, tem um bom time, o modelo de negócio pode ser montado, não está muito bem formatado, e imagino que vocês devem se deparar com várias dessas ideias por aí. Vocês colaboram, vocês ajudam na construção desta empresa, desta startup? Vocês fazem com que, por exemplo, aceleradoras proporcionem a essa startup um modelo de negócio mais apropriado? Sim.
Dentro do programa da Samsung, hoje dentro do pool de serviços que a Samsung oferece para as startups, nós temos um programa chamado Samsung Ocean, que é um centro de desenvolvimento e capacitação em tecnologias da Samsung, mas que também trabalha em empreendedorismo. Nessa fase, a Samsung não necessariamente você precisa ter um CNPJ ou não tem nenhum vínculo com a Samsung, mas você vai passar por um que nós chamamos de uma pré-aceleração. Essa pré-aceleração dura em torno de 2 meses, e ali você vai receber uma série de treinamentos e capacitações para que você desenvolva um negócio e saia ali, pelo menos, tendo ideia do que é uma startup e de que forma que eu consigo colocar isso como uma empresa. Uma vez tendo essa empresa constituída, nós temos o Creative Startups, que esse sim coloca até um suporte financeiro, nós investimos até 200 mil dentro dessa startup para que o empreendedor possa pegar esse recurso financeiro e investir no desenvolvimento do seu produto. Para tudo aquilo que esteja relacionado ao desenvolvimento do produto, nós conseguimos colocar uma equipe que não é dedicada a isso, mas que é uma equipe de trabalho da própria Samsung, que trabalha desenvolvimento de produto da própria Samsung, trabalhar em colaboração com esses empreendedores. E para eles isso é valiosíssimo. Além disso, uma rede de parceiros como a Amprotec garante aos empreendedores aquilo que a Samsung não consegue prover para eles, que seria a aceleração do modelo de negócio e a escala comercial dessas startups ao mercado. Então, o programa ele é muito interessante porque ele consegue trazer, ele tem uma rede de relacionamento muito grande e você estar do lado de uma empresa que tem um nome consolidado no mercado é muito importante para a startup, principalmente nesse estágio inicial. Muitas startups entram no programa não pela ajuda financeira ou pela aceleração, mas muito mais pela rede de relacionamento. Teve startups que entrou e começou a trabalhar conosco e que falou: "Ó, eu não consigo testar minha solução em nenhuma outra grande empresa." Eu falei: "Não, então vamos como Samsung até essa grande empresa e a gente pede como Samsung para que ela abra o seu laboratório de teste para que você consiga testar." E isso é o ganho mais valioso que a startup tem dentro do programa de aceleração, seja com a Samsung ou com qualquer outra grande empresa. É estar em contato com a rede que essa grande empresa pode proporcionar para ela, acelerando assim o seu desenvolvimento. Pela experiência de vocês também, qual é a característica, a personalidade ou faixa etária destas pessoas que estão à frente das startups? O fato de, por exemplo, vocês estarem muito próximos de polos universitários faz com que eles sejam todos muito jovens ou necessariamente não? Não necessariamente, Milton. Tem uma característica bem interessante do nosso programa. Nós temos empreendedores hoje com faixa etária que vai desde os 22 anos de idade até aos pessoal na faixa de 60 anos de idade. É óbvio que a maturidade dessas startups também são um pouquinho diferente cada uma delas. Na região norte, por exemplo, nós temos esse programa rodando também na região norte, ali em Manaus, onde o ecossistema ainda está em desenvolvimento, e aí você percebe a característica dos empreendedores muito mais jovens vindo para dentro do programa. Quando você pega polos mais desenvolvidos, como de Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, você percebe a faixa etária dos empreendedores um pouco mais na faixa acima dos 35 anos até os 60 anos trabalhando conosco nessas startups. Depende muito da maturidade até mesmo do ecossistema. Agora, dentro da estrutura dessas startups, aí elas têm, obviamente, toda a faixa etária de pessoas trabalhando junto com eles. Você pode ter um sócio mais sênior, em termos de idade, ali na faixa dos 40 anos, e desenvolvedores e designers um pouco mais jovens que estão saindo da universidade agora e já começando a trabalhar junto com essas startups. O Carlos Alberto, levando em consideração que você falou agora há pouco de que muitas vezes as empresas têm problemas com modelos do negócio, o Carlos Alberto pergunta assim: o que que é um modelo de negócio numa startup? Legal, excelente pergunta. O modelo de negócio é basicamente a forma de como a startup fatura. Então, a startup ela tem um produto ou um serviço. Esse produto ou serviço tem um mercado e a forma como eu monetizo, a forma como eu rentabilizo aquele produto ou serviço é o meu modelo de negócio. Pode ser um serviço, um software como serviço, eu vendo uma licença de software recorrente, eu tenho um ganho recorrente, ou eu posso ter um produto e fazer uma venda única daquele produto. Então, o modelo de negócio ele varia de acordo com o tipo de negócio ou de serviço que a startup vai prestar para o mercado. Isso é uma discussão muito boa de se ter, e é uma discussão que as startups todas elas passam por esse momento. As aceleradoras ajudam muito a startup nesse momento, porque é o modelo de negócio que vai definir o futuro da startup. Muitas vezes a startup faz uma venda, tem um software e vou fazer uma venda única de uma licença e depois nunca mais eu ganho dinheiro com aquilo. Você percebe que foi um grande erro. Eu poderia, na verdade, vender uma licença a um valor muito menor, mas ter um ganho recorrente mensal. Então, é legal a gente sempre ter um especialista que vai entender o serviço e o produto que a startup está gerando e vai, junto com o empreendedor, definir um bom modelo de negócio sustentável para a startup
para o seu negócio. Então, necessariamente, essa questão do modelo de negócio nem é tão complexa assim. Na realidade, é responder a pergunta: como eu faço isso render algum dinheiro? Exato. Mas às vezes, como eu faço isso render algum dinheiro, não necessariamente eu estou fazendo render da melhor forma também. Então, esse é o grande, é o grande lance, é a grande pegada. Então, muitas startups se debruçam, pô, eu tenho aqui como eu falei agora mesmo no software, eu tenho aqui um software fantástico, ele atende a Uhum. necessidade da empresa para a qual eu estou prestando serviço. Eu vendo uma licença e ganho só na manutenção desse software depois? Ou eu deixo esse software rodando na minha nuvem e eu vendo o acesso a esse software. E aí eu ganho pelo número de usuários da empresa que estiverem acessando o meu software. Muda. São detalhes, mas isso muda completamente a forma de gestão da empresa e o modelo de negócio. E vocês podem fazer essa interferência dentro de uma empresa, dentro de uma startup, quando percebe que o modelo de negócio não está bem montado. Exato, sim. E a gente faz. Né? A gente traz consultores, a gente traz especialistas de mercado a estarem trabalhando com a startup a fim de auxiliá-las. Mas um ponto muito importante, Milton, como nós não fazemos parte do quadro societário dessa startup, a decisão é sempre do empreendedor, é sempre do dono da startup. Tá? E é muito importante que seja assim, porque ele realmente tem que se sentir dono e tem que estar confortável com o modelo de negócio, com o produto, da forma como ele está levando isso ao mercado. Como que a Samsung faz a seleção destas empresas? Ótimo. A gente tem um processo de funil de seleção que passa por 5 etapas e dentro desse funil participam em torno de 40 avaliadores, todos eles executivos da Samsung. Então, para as áreas de inovação, avaliação de áreas de inovação, avaliação de patente, avaliação de características de tecnologia, nós temos um departamento de pesquisa e desenvolvimento, onde nós convidamos eh, especialistas sênior a avaliar o modelo de tecnologia dessas startups. Para modelo de negócio, nós convidamos especialistas das áreas de negócio da Samsung a avaliar esses modelos de startup. Tudo isso feito de maneira online, virtual. Quando eu chego na última fase do funil, nós convidamos algumas startups a participarem de um workshop conosco, em São Paulo e Manaus. Tá? E dentro desse workshop de 3 dias, aí sim, nós vamos colocar a equipe que vai trabalhar diretamente com a startup ao longo do processo de aceleração, a já iniciar algumas atividades junto com os empreendedores. E ali a gente avalia capacidade de desenvolvimento do time, comprometimento da equipe, avaliação se o time realmente é coeso, faz sentido trabalhar conosco ou não. E a startup também tem a possibilidade de conversar com os profissionais da Samsung e saber, faz sentido para mim, como empresa, startup, trabalhar com a Samsung nessa fase da minha vida? É legal levantar esse questionamento. Não deixar para levantar isso depois que foi assinado um contrato, depois que iniciou-se um trabalho, depois que se perdeu algum tempo. Por que não seria bom? Muito, muito boa pergunta. Por que não seria bom? Não necessariamente a startup que ela queira ter esse relacionamento com a Samsung, ela precise passar por um programa de aceleração de produto. De repente, ela já está numa fase de escala comercial e ela voltar para uma aceleração de produto, ela acaba criando mais problemas do que criando soluções para a startup. Então, o modelo de aceleração de produto ele tem uma fase específica na vida daquela startup. Ela tem que estar desenvolvimento do produto. Se eu entrar nessa fase de desenvolvimento e as atividades que eu vou exigir que a startup execute ao longo desse período de aceleração não estiverem condizentes com a fase de vida do empreendedor, isso pode ser ruim. Com a fase de vida da startup, isso pode ser ruim. Entende? O Marcelo quer saber o seguinte: as startups ou os donos de startups são os novos empreendedores? Eles são empreendedores também. Então, não sei se eles são os novos porque está chegando agora, mas eles são empreendedores assim como são empreendedores tradicionais do setor de moda, vestuário, setor de comércio, indústria, eles são empreendedores. E eu imagino que essa pergunta venha provocada por uma ideia muitas vezes que se tem de que todo empreendedor tem uma startup, ou toda empresa que está iniciando é uma startup. As coisas não funcionam exatamente assim. Não, não necessariamente. Então, a gente gosta de trabalhar para a gente uma startup, apesar de ter diversas definições do que é startup, da terminologia startup, para a gente ela tem que ser um negócio voltado à base tecnológica e que tenha alto poder de escala. Ou seja, e é por isso que está muito ligada a startup ser um aplicativo ou está ligada a empresas de internet, que é com um grupo administrativo pequeno, eu consigo escalar muito grande essa startup. Então, para você gerar um negócio na internet, você consegue alcançar clientes globais sem necessariamente ter que crescer o número de postos de trabalho dessa empresa. Então, você consegue criar uma escala muito grande, mantendo uma administração muito enxuta.
tá? Você falou agora há pouco, deu um exemplo um pouco antes na entrevista, você deu um exemplo sobre um negócio que funcionou com resultado bastante positivo. Que outro exemplo você poderia trazer para a gente, assim, para que nós tenhamos uma ideia até melhor sobre como essas coisas funcionam e como são criativos ou como são criativas estas startups? Ótimo. O mais legal é dar exemplos realmente, fica mais fácil de de entender todas essas ideias. A gente tem um outro exemplo de uma startup de São José dos Campos, que também trabalhou conosco, chamada Trivia Smart Forest, de florestas inteligentes. A Trivia, eles desenvolveram um sistema de medição de ativos florestais, que são as árvores para a indústria de celulose. Então, são as florestas de árvores de corte para a indústria de celulose. Como que eram feitas as medições até hoje para essas florestas? Então, uma pessoa ia em alguns dados pontos da floresta, fazer uma coleta manual com um paquímetro grande ali do diâmetro do tronco da árvore para determinar se estava no momento de corte ou não daquela floresta. A Trivia desenvolveu um sistema IoT, de internet das coisas, com um equipamento pequeno e uma cinta que ele abraça no momento de nascimento da árvore ali mesmo, do tronco, abraça essa cinta ali e ao longo do tempo de vida dessa árvore, ele vai medindo em tempo real a dimensão do tronco e consegue fornecer outras informações, como, por exemplo, temperatura daquela região, a umidade daquela região, se aquele tipo de planta para aquela região é o melhor ou não. Então, essas informações são muito importantes para o gestor de ativo de florestal, para saber, inclusive, na próxima vez que eu for fazer um novo plantio, como foi o desenvolvimento dessa espécie de árvore nessa região. Ele consegue trazer uma série de informações mais que ajuda realmente na tomada de decisão dessas florestas. Essa startup deu super certo. Hoje ela está embarcada dentro de toda uma linha de tablets profissionais da Samsung, que aguenta chuva, poeira, e consegue entregar uma experiência para o usuário final muito melhor. E já está em fazendas da Suzano e de outras grandes empresas de celulose, através que começou tudo isso, começou lá no programa conosco de aceleração de startups. Há quanto tempo você trabalha nessa relação com startups? Hoje vão fazer 6 anos que eu estou trabalhando com a Samsung nesse relacionamento com startups. Pergunto isso porque eu fico imaginando, nesses 6 anos, quer dizer, quantas dessas ideias maravilhosas passaram por você, coisas que a gente sequer imagina que pudesse ser pensado em algum determinado momento. Quanto rico deve ser esse ecossistema de startups? Ele é riquíssimo, Milton. Então, assim, eu dei um exemplo na área médica, que nós apoiamos, dei um exemplo na área de agtech, que nós apoiamos. Nós temos exemplos na área de educação. Por exemplo, nós temos uma startup agora trabalhando conosco, a Fofu. Eles desenvolveram um grande problema que os fonoaudiólogos têm para tratar crianças com problemas de lábio leporino ou com dificuldades de fala. É que a criança execute as atividades, que são 95% das atividades, em casa. E garantir que essas crianças façam essas atividades, que muitas vezes envolve a criança ficar soprando um apito, exercitando um determinado tom de fala. Eles desenvolveram um aplicativo, que é um jogo muito amigável para a criança, aonde a criança consegue controlar o personagem desse jogo através do exercício de fala que ela tem que fazer. Então a criança treina o S, e aí vai controlando o movimento do personagem nesse Ou aplicativo. seja, o jogo provoca o movimento, estimula a Ex criança a fazer aquele movimento que provavelmente num exercício tradicional não fosse tão instigante para Não ela. fosse tão instigante, e muitas vezes o pai não consegue acompanhar a criança ao longo do tempo, saber se ela está fazendo a atividade. Quando chega numa nova consulta com o fonoaudiólogo pergunta: pai, a criança executou o exercício? O pai vai falar que sim, e não necessariamente a criança está tendo uma evolução. Além da criança fazer o exercício com o jogo, esse jogo já envia um feedback direto ao fonoaudiólogo de como está o desempenho daquela criança. Então o fonoaudiólogo tem um dashboard Uhum. mostrando realmente o desempenho da criança com o jogo, que na verdade é um treino da fala. Então vejam como são mundos completamente distintos, diferentes e de ideias criativas que solucionam problemas do dia a dia. Para fechar nossa conversa aqui, deixa fazer uma pergunta que talvez ajude até para você fazer um resumo de tudo que a gente conversou. Eu imagino que muita gente fica pensando assim: por que a minha ideia não sai do papel? Eu tenho tão boas ideias e elas nunca saem do papel. O que você diria para essas pessoas? Legal, eu acho que eu já disse isso para alguns amigos que me vieram com um questionamento muito parecido. Paulo, como é que eu faço para tirar minha ideia do papel? Eu falei assim, o que diferencia um empreendedor, realmente, de fato, de meros mortais, é realmente tirar essa ideia do papel.
Hoje nós temos uma gama de materiais disponíveis online, gratuitos. O Sebrae fornece isso, a Associação Brasil Startups fornece esse tipo de material, que permite para que você estude antes e comece realmente a executar algumas atividades, alguns passo a passo para tirar essa ideia do papel. A Samsung, de novo, como programa Samsung Ocean, localizado dentro da USP, em São Paulo, mas aberto para toda a comunidade, e a Samsung Ocean em Manaus, localizado na Universidade Estadual do Amazonas, também aberto para toda a comunidade, ela fornece uma grade curricular de educação mesmo empreendedora em tecnologia, gratuitas a qualquer pessoa que queira tirar a sua ideia do papel. Ela fornece essas ferramentas e assim como a Samsung, Sebrae, entre outras instituições também fazem trabalhos semelhantes. Basta o empreendedor realmente ser autodidata, o empreendedor ele tem que ser autodidata e procurar essas informações. E uma dica que eu gostaria de reforçar muito grande é que os empreendedores que tenham ideias mirabolantes pensem o seguinte: a minha ideia soluciona qual problema? Eu estou solucionando qual problema e quem sofre com esse problema hoje? Conversa com as pessoas que sofram esse problema. Não fique apenas com eu sofro esse problema, então essa ideia é a melhor ideia do mundo. Às vezes ela é a melhor ideia do mundo apenas para aquele empreendedor que tem a ideia, né? Paulo, você até já respondeu essa questão, mas como o Eric chegou no Facebook agora há pouco, eu vou repetir aqui essa pergunta dele para não deixá-lo aqui nessa dívida, Por já favor. que ele está participando ao vivo do nosso programa aqui, que é o Eric. Ele quer saber como você vê a questão burocrática aqui no Brasil em relação ao crescimento das startups. A gente tem trabalhado, e como Samsung, a gente tem feito um esforço muito grande também junto a setores governamentais, Eric. Inclusive o Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Ministério da Economia têm trabalhado num marco regulatório de startups, na qual foi convidado toda a sociedade civil a participar desse marco regulatório de startups, que visa tornar o ambiente de criação de novos empreendimentos e startups de base tecnológica mais propícios, melhores para se trabalhar. Então, a gente tem trabalhado junto com o governo, junto com a comunidade civil, a fim de melhorar, sim, esse ambiente burocrático e econômico no Brasil, que hoje ainda não necessariamente atende às especificidades de uma startup, de uma empresa de base tecnológica, mas a gente vem trabalhando muito para desenvolver e para melhorar esse cenário. Aí agora sim, só para fechar e terminar a nossa conversa, quem quiser participar do programa de startups da Samsung Brasil, faz como? Busca informação de que maneira? Ótimo. A gente tem um site amprotec.org.br/Samsung, Repete novamente. amprotec.org.br/Samsung, onde nós colocamos todas as informações do programa, inclusive as startups que já passaram pelo programa, para que você consiga ver os vídeos pitches, entender a solução dessas startups. Nós estamos, nesse momento, com uma chamada para seleção de incubadoras de empresas que nos ajudam ao longo desse processo de aceleração de produto de startups. Em agosto, durante o Startup Summit, nós iremos fazer a divulgação do novo edital para a seleção de startups que pretendemos trabalhar conosco aí no próximo ano, 2020. Perfeito. Eu queria apenas ressaltar aqui, porque um dos nossos ouvintes que estava no Twitter, eu perdi aqui o nome dele, mas ele queria saber o seguinte: se essa entrevista, o Gabriel, é isso, se essa entrevista estará em podcast. Sim, como todas as entrevistas do mundo corporativo, além de você poder acompanhar ao vivo toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, pelo Twitter e pelo Facebook. Você tem depois essa entrevista no podcast, videocast, vai para o canal da CBN no YouTube e, claro, vai ao ar aos sábados dentro do Jornal da CBN, no modelo de rádio propriamente dito. Aliás, não só aos sábados, porque vai ao ar aos sábados no Jornal da CBN e depois em horário alternativo, domingos, 10 horas da manhã. Então você tem várias maneiras de consumir a mesma informação. Eu até agradeço você, Gabriel, por provocar esse assunto, que é assim uma oportunidade também de eu lembrar a todos que estão participando aqui dessa nossa conversa. Paulo Quirino, quero agradecer sua gentileza de ter nos ajudado a pensar um pouco aí sobre esse mundo das startups. Muito obrigado e até uma nova Eu que oportunidade. agradeço, Milton, e aos ouvintes da CBN, muito obrigado. Paulo Quirino, que é coordenador de startups da Samsung Brasil, conversou com você aqui no Mundo Corporativo. Nós que tivemos as participações também da nossa equipe, formada pelo Guilherme Dogo, Rafael Furugem, Celso Santos, Bianca Vendramini, Adriano Bernardino, todos também possibilitando que esse programa chegasse até você. E deixo aqui a última lembrança de sempre, que é a seguinte: nós temos lá no LinkedIn, agora, uma página da CBN em que nós
produzimos todo o nosso conteúdo lá ligado à área corporativa, está lá à sua disposição. Tem um perfil da CBN, além do nosso grupo de discussões, Mundo Corporativo da CBN. Grupo que já tem 4.000 participantes e contamos com a sua presença lá. É de graça a inscrição. Você entra lá, se inscreve, seu nome vai aparecer, eu vou aprovar e a gente passa a compartilhar conteúdo, porque esse é o grande barato de estar nesse grupo de discussões. Compartilhar esse conhecimento. Até para quem sabe a gente conheça aí novas ideias de startups que estão surgindo pelo Brasil. Muito obrigado e até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.